Lusofonia. O bloco formado pelos 8 países de língua portuguesa avança na igualdade de direitos entre nacionais. Cabo Verde e Moçambique vão assinar acordo que permitirá a livre circulação de pessoas entre os dois países. Estamos no ano da Alemanha no Brasil. Até maio de 2014, os dois países promovem atividades para fortalecer as relações em assuntos como economia, cultura e ciências. Mas essa é uma história que tem longa tradição. Os primeiros alemães chegaram ao Brasil no século XIX. Embora a presença deles tenha sido marcante no Sudeste, estados como Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram os que receberam o maior número de imigrantes. Conheça detalhes da presença alemã no sul do país na reportagem da TV Assembleia de Santa Catarina. Medo, resignação, expectativa. Difícil descrever o sentimento dos primeiros imigrantes alemães que cruzaram as águas do Atlântico, motivados pelo sonho de recomeçar a vida em terras brasileiras. A Alemanha, que na época ainda não havia sido unificada, vivia a fase da industrialização. O êxodo rural inchava as cidades. O país enfrentava uma série de problemas sociais. Vir para o Brasil, que tinha fartura de terras, parecia a solução para as primeiras famílias alemãs que chegaram por aqui. O sul do país foi o destino da grande maioria. Nós temos várias escolas, o Colégio Farroupilha no Rio Grande do Sul, o Colégio Pastor Domes também no Rio Grande do Sul. Temos cidades como Ijuí, por exemplo, que tem uma influência étnica muito importante. Nós fazemos uma festa muito conhecida lá, Oktoberfest, não só em Santa Catarina, em Blumenau, mas também lá em Santa Cruz do Sul. Você vai a umas cidades alemãs, as cidades são muito parecidas, são muito cuidadas, muitas flores, a religião é muito forte, e isso também mostra uma característica própria da imigração alemã, marcando muito no nosso estado. Em Santa Catarina, onde a colonização alemã teve forte influência, a chegada dos primeiros imigrantes data de 5 de novembro de 1828, mas foi apenas em março do ano seguinte que o grupo fundou a colônia São Pedro de Alcântara, a mais antiga do estado. Entre os moradores estavam os bisavós de seu Longino, que ainda hoje lembra das histórias contadas de geração em geração. Eles vieram da Alemanha para cá, porque eles eram agricultores também, né? Como não tinham terra mais para explorar lá, que estavam passando mal lá, foi oferecido aqui no Brasil propriedade para eles, né? As terras não eram férteis, né? Mas dava para eles se virar, né? Pelo menos do que veio de lá para cá não morreu nenhuma fome, né? O núcleo criado pelo Dr. Hermann foi um dos mais robustos e bem estruturados do Vale Catarinense. Os imigrantes vieram na grande maioria da região da Pomerânia e, ao contrário dos primeiros que chegaram ao estado, tinham formação profissional. Com conhecimento em diferentes áreas e mercado consumidor garantido, eles criaram na colônia um novo modelo econômico para a região. A região do Vale é mais a indústria na área têxtil, na área da indústria de transformação, a região de Joinville com mais uma indústria pesada, e cada uma dessas características vão transformar a economia, a cultura catarinense bastante diversificada. Pomerode está localizada no Vale Catarinense e carrega o título de cidade mais alemã do Brasil. Alguns dos registros da presença deles permanecem expostos no Museu Pomerano, criado em 1982, com espaços que reproduzem os ambientes de uma típica casa alemã da segunda metade do século XIX. De lá para cá, mais de 150 anos se passaram, mas ainda hoje, descendentes de imigrantes que vivem no município de 27 mil habitantes continuam sendo informados do velho jeito alemão. Guten Tag, wir fangen heute unser Programm hier an, Radio Pomerode AM, optimistisch bis 10 Uhr. Desejo você uma ótima manhã, fiquem sempre em boa companhia, Rádio Pomerode AM. A voz que chega aos ouvintes da Rádio Pomerode é a do locutor Opa Rudberg. É ele quem apresenta o programa Frühstück, aquele café que os alemães madrugadores costumavam tomar na metade da manhã, quando davam uma parada nas atividades. A criação do programa foi uma forma de reafirmar a cultura local, mas não a única. Desde 2008, 2 das 8 escolas da rede municipal se tornaram bilíngues. O idioma alemão é utilizado de forma transversal para o ensino das mais variadas disciplinas.
Para a gente entender um texto em alemão, muitas vezes a gente precisa de conhecimento prévio em outras matérias. E nesse caso, então, a gente também estuda em língua alemã conteúdos da matemática, da história, das ciências, geografia. O desafio agora é fazer com que em breve todas as escolas da cidade embarquem na proposta curricular do município. Ideia que, aliás, foi seguida à risca pelo Ministério da Cultura em parceria com o Instituto Goethe para marcar o ano Alemanha mais Brasil 2013-2014. O ponto particular na imigração dos alemães a Santa Catarina é que uma parte dos imigrantes alemães foram intelectuais e industriais que se estabeleceram aqui. Eu creio que no fim do ano de Alemanha no Brasil, a amicícia será mais grande, mais forte, mais profunda. O Brasil enfrenta o desafio de ser uma nação forte. Para isso, precisa investir na defesa nacional. O país tem que proteger suas fronteiras, suas riquezas naturais, sua biodiversidade. Em tempos de espionagem norte-americana, o Brasil está preparado para proteger o seu território na água, na terra, no ar e no ambiente virtual? Existe dinheiro suficiente para reaparelhar as Forças Armadas brasileiras? Esse é o tema de hoje do Dossiê Diplomático. Um país que, por exemplo, tem reservas de petróleo como nós temos, que tem uma Amazônia, que, embora seja dividida com outros 7 países, mas a grande responsabilidade é nossa, que tem aquíferos, reservas de água doce, pelo menos 2 das maiores de todo o planeta, recursos naturais incomensuráveis. Este país tem que proteger melhor. O Brasil persegue vários programas de reequipamento dentro do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que visam a retirar um atraso de 20 anos dentro das Forças Armadas. No fim deste ano, a Força Aérea Brasileira aposenta os Mirages 2000. Caças F-5 modernizados pela Embraer vão entrar em ação na defesa do espaço aéreo, até que o governo conclua o programa FX-2. São 36 caças estrangeiros que aguardam decisão de compra da Presidência da República. Para que a gente tenha uma força aérea que garanta a soberania do nosso espaço aéreo, a segurança do nosso espaço aéreo, essa força aérea precisa voar em média 155 mil horas por ano. E a gente não está chegando nem perto disso, não é porque não tem avião, é porque não tem combustível para os aviões. A disputa está entre o Rafale da França, o Boeing F-18 Super Hornet dos Estados Unidos e o Gripen NG da Suécia. Na escolha, aspectos tecnológicos e logísticos são os que devem pesar, mas a espionagem norte-americana no Brasil também pode interferir na decisão. Interfere politicamente. Fica difícil você optar por um avião que tenha componentes norte-americanos, ou seja, de fabricação norte-americana. Quebrou-se uma relação de confiança. Os caças Mirage 2000 não são os únicos equipamentos de defesa do país que estão ultrapassados e precisam ser trocados. O Ministério da Defesa tem uma lista de projetos que inclui blindados, helicópteros e submarinos, dentre outros. Mas as dificuldades das Forças Armadas vão além. Parte dos serviços militares está parada porque faltam recursos até para a manutenção. Praticamente metade da frota da Marinha está parada. Praticamente de manutenção, peças de reposição, são equipamentos muito velhos. O orçamento da defesa para 2014 é o 4º maior do governo federal. Com 72 bilhões e 800 milhões de reais, fica atrás apenas da Previdência, Saúde e Educação. 42% vão para o Exército, 28% para a Marinha, 26,6% para a Aeronáutica e 3,3% para o Ministério.
Mas, quando se desconta o gasto com pessoal, o dinheiro destinado a investimento na defesa cai para 7º lugar. Somente 30% do previsto no orçamento será usado para manter as atuais atividades e no investimento de novas armas e tecnologias. A gente tem um orçamento que é quase que uma peça de ficção. Você põe recursos lá, depois você fala, poxa, existe recurso, tantos milhões para esse programa, tantos bilhões para aquele programa, como é que não sai do lugar? É porque quando você vai ver a execução desse orçamento, você vai ver que de todo aquele dinheiro que tinha sido destinado para aquele projeto, uma porcentagem mínima foi executada. Apesar dos pesares, o Brasil está saindo relativamente bem. Um dos pontos que mostra isso é o desenvolvimento de um sistema de mísseis de cruzeiro nacional. Mas como a demanda reprimida das forças é muito grande, é uma situação que vem durante muitos anos, para você superar e tirar essa diferença leva tempo. O que a gente quer é um aumento gradativo e a segurança e a certeza que não vai ter contingenciamento, que vai ter regularidade. Isso é que é preciso. Para fugir dos cortes orçamentários, o chamado contingenciamento, alguns projetos das Forças Armadas foram incluídos no Programa de Aceleração do Crescimento 2. É o caso do ProSub. Desenvolvido em parceria com a França, ele prevê a construção de 4 novos submarinos convencionais e do primeiro submarino a propulsão nuclear do Brasil. Ao todo, o orçamento da Marinha prevê 5 bilhões e 500 milhões de reais. Mas a expectativa é conseguir mais 2 bilhões e 100 milhões em emendas parlamentares. Tudo isso para proteger os 4,5 milhões de quilômetros quadrados de águas brasileiras, a chamada Amazônia Azul. E isso é o que nós precisamos para podermos garantir que nós teremos, junto às bacias petrolíferas, junto à área da Amazônia Azul, meios suficientes para patrulhar. O que fazem com que as fronteiras marítimas sejam respeitadas são exatamente navios da Marinha patrulhando, mostrando bandeira. E é isso que nós queremos mostrar. O Exército também tem programas no PAC-2. O Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras é um deles. Orçado em 12 bilhões de reais, o Cisfron levará 10 anos para ser implantado. Outro que tem recursos garantidos é o Astros 2020. O sistema de foguetes guiados e mísseis de médio alcance é elaborado com tecnologia nacional. O PAC também beneficia a fabricação de blindados da família Guarani. Ainda assim, o Exército gostaria de receber em 2014 13 bilhões de reais. Mas o projeto orçamentário libera bem menos, 5 bilhões e 800 milhões. Os militares pedem ao Congresso mais 2 bilhões e 400 milhões de reais. E nós precisamos ter uma força armada, uma força terrestre, no caso o Exército, à altura da importância do Brasil no contexto, não apenas regional, mas mundial. É a 6ª economia do mundo, precisa ter uma força armada à altura. A demanda da aeronáutica para o próximo ano era de 8 bilhões e 800 milhões de reais. O Executivo liberou 4 bilhões a menos. O PAC-2 é a certeza de continuidade de pelo menos 2 projetos da FAB, que tem a missão de incentivar a indústria brasileira junto com o reaparelhamento da defesa. O programa HXBR, que prevê a aquisição de 50 helicópteros franceses de médio porte com transferência de tecnologia, e a construção do avião KC-390, o maior cargueiro de transporte militar tático do mundo, substituto do cargueiro Hércules. O avião foi encomendado à Embraer, que poderá lançá-lo no mercado mundial. O projeto em si está indo muito bem e acredito que no final do ano que vem o primeiro protótipo deverá estar voando e no final de 2016 deverá estar, digamos, sendo entregue para primeiros clientes, que espero que seja a Força Aérea Brasileira. Nós estamos num grande esforço aí na tentativa de ajudar as Forças Armadas a recompor os seus orçamentos, no sentido de que programas importantes, projetos importantes que tratam não só da defesa nacional, mas projetos desenvolvidos pela defesa brasileira, que geram emprego, geram tecnologia, possam ser desenvolvidos para além daquilo que está previsto na proposta original do orçamento. A seguir, as Ilhas Malvinas, alvo de disputa entre argentinos e britânicos, tentam abrir canais comerciais com o Brasil.
Não saia daí!